Quanto que vale, portanto, o potencial construtivo de São Januário? Isso é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque depende muito da área que você está vendendo, tá? Hoje a média que a gente está conseguindo são R$ 2.200, mais ou menos, por metro quadrado. Os contratos assinados, as opções que foram assinadas foram um preço um pouquinho menor do que isso. Mas aí depende muito, por exemplo, como eu te falei, depende da área, depende da quantidade, né? Se eventualmente vier uma proposta que não aconteceu ainda, mas que eu torço que aconteça rápido. Da totalidade da compra, ou seja, eu quero comprar tudo que sobra, tudo que você tem de potencial construtivo. Pode fazer sentido você dar um desconto, porque vai resolver o problema, vamos chamar assim, né? Mas mais ou menos a média é essa. Então seria 2.000... 2.100 a 2.200, mais ou menos. Isso, 1 metro quadrado, isso. Mas o Vasco é livre para negociar e dar desconto eventualmente. Na verdade, esse é o preço que o mercado pratica hoje para o metro quadrado do Vasco nas áreas que a gente opcionou. Né? Mas a gente tem áreas um pouco mais nobres, por exemplo, na Orla da Barra, eventualmente lá o preço pode ser maior. Né? Mas pode ser que em outras seja menor também. Estou dando uma média. Tem uma variação. Então, mas o Vasco é livre para negociar. E aí, né, essa venda você já explicou, a gente sabe que existiam já alguns acordos feitos anteriormente até a deliberação da criação da SPE. Queria que você explicasse, seja em porcentagem ou até em metragem, né, quanto que o Vasco já tem vendido de potencial construtivo e quanto que isso daria em valor hoje, por exemplo. O que a gente tem assinado hoje de opção são 50 mil metros. Então, se você fizer uma conta aí a 2.200, dá cento e poucos milhões, né, salvo engano, mais ou menos. A gente trouxe duas empresas especializadas em venda, né, que eu sempre falo, acho que é importante falar, né, que são a Primaz e a Lopes. Né? A Primaz, ela tem um nicho mais boutique, ela é uma estruturadora de negócio imobiliário, e a Lopes é a maior imobiliária do Brasil, na minha opinião, mas do Rio com certeza, e ela ataca muito o varejo, né? Então a gente conseguiu meio que mapear os dois nichos. Desde que a gente trouxe esses dois parceiros, e são parceiros mesmo, porque praticaram um preço de corretagem bem inferior ao mercado, né? Eu posso falar porque eu falei isso na reunião do conselho e foi transmitido ao vivo, 2% em cada. A gente conseguiu uma taxa muito boa. Então, desde que eles entraram, a coisa aqueceu bastante, mas a gente tem a percepção muito clara de que quando a gente tiver o título na mão, as coisas vão acelerar. Então, por isso que a gente está dando agora prioridade, porque, enfim, obviamente que tinham outros trâmites anteriores a isso, né? Mas agora a gente está apto a fazer a SPE. Então, com bastante convicção de que quando sair a SPE, as coisas vão esquentar. Mas o que tem hoje é isso, são 50 mil metros opcionados, vamos chamar assim, mas bastante construído no mercado. Por exemplo, semana passada eu enviei para duas incorporadoras 2 minutos de contrato, né, assim, um pouco menores, né, enfim, não é nada também que vai resolver a vida ainda, mas é isso, né, assim, de 20 em 20 mil a gente vai conseguindo chegar ao valor final, mas assim, a notícia boa é que tem muito terreno na Barra sendo prospectado por incorporadoras e que esses terrenos obrigatoriamente precisam do potencial para serem incorporados. Então a gente está dizendo aí 50 mil metros quadrados, o que daria algo em torno de 100 milhões. A venda já dá para dizer então que o Vasco tem, dentro de uma SPE que ainda não foi criada, já existe, por exemplo, uma receita com a venda de 100 milhões? Não dá para dizer isso porque não tem a escritura definitiva feita, né? Assim, é a mesma lógica, né? Você vai comprar um imóvel, você assina um sinal. Entendi. Né? A diferença é que esse sinal que eles assinaram com a gente não tem dinheiro, óbvio, né? Porque a gente não tem SPE ainda, não tem o termo. Né? É uma intenção de compra. É uma intenção de compra. Então, assim, e obviamente que eles não podem desistir. Né? Como o Vasco também não pode desistir. Mas tem algumas condições que tem que acontecer para que eles sejam obrigados a exercer. Algumas obrigações do Vasco, né? A principal delas é ter o título, né? Ter o que vender. Ter o que vender, e algumas obrigações da parte das incorporadoras, porque só faz sentido eles comprarem se eles tiverem o terreno, né? Então, naturalmente, que a aprovação de projeto por parte deles, compra do terreno por parte deles, né? Eu sempre falo que, e é bom explicar para a torcida, né? Aquela previsão que a gente tinha de um início da obra no ano passado decorreu disso.
A gente tinha um contrato bem grande, que consumiria quase todo o potencial. Esse contrato já estava em versão final, o contrato de opção, né? A gente mandou para a incorporadora já para subir para assinatura, e essa incorporadora não conseguiu realizar a compra do terreno. Ela está ainda negociando até esse mesmo terreno. Pode ser que ela volte. Pode ser até que ela volte, né? Mas ela não realizou, e aí a opção perdeu a validade, vamos chamar assim, entendeu? Isso aí, e com essa compra, você acredita que encaminha bastante? Essa compra ela seria 70% do potencial todo, mais ou menos. A gente está falando ali, só nessa compra, em 220 mil metros. Só nessa compra. Com mais 50 é quase a metade ali, então... Não, com 50 daria tudo, né? Praticamente. É verdade, 280. Entendeu? 200 mil com mais 50. Isso, Verdade, acabei confundindo. E assim, a gente está falando muito de potencial e de valores que, nesse momento, são abstratos, porque os cálculos são baseados em abril de 2025. Imaginando que uma obra talvez duraria 3 anos, e isso sendo otimista, você acredita dessa forma, eu queria saber quanto que é hoje, assim. Quanto é hoje, claro que esses valores podem mudar, mas qual é o orçamento do estádio? Já existe? A gente sabe que existe uma questão de capacidade, a gente vai até se aprofundar mais sobre isso, mas a grosso modo, já que a gente está pegando aqui valores, a venda e tal, qual é o orçamento do estádio? Não tem orçamento fechado pelo seguinte sentido, né? A gente está com diversas consultorias avaliando, e a capacidade entra nessa avaliação, né? Sim. O melhor aproveitamento econômico do estádio. E isso impacta no valor da obra, né? E obviamente que a gente vai fazer a obra mais barata possível, né? A nossa intenção não é fazer uma coisa nababesca, com mármore, fazer um estádio bonito, funcional, que preserve as características do Vasco, que preserve a experiência barreira do Vasco, né? Então isso é bastante importante. Então óbvio que vai ter uma coisa moderna, então alguns traços ali a gente vai acabar perdendo, óbvio, né? Mas muito preocupado em manter ali aquela que você fala, né? Aquela cerveja pós-vitória ali no entorno que a gente gosta de tomar e manter a experiência. Porque isso é engraçado, né? Porque hoje em dia a experiência em São Januário se tornou até uma coisa turística, né? Assim, semana passada eu recebi um pedido de 10 turistas alemães que queriam vivenciar ali a experiência literalmente do samba com funk e jogo na barreira. Então acho que essa pegada tradicional a gente não pode perder, dentro do possível, claro. Mas fundamentalmente não tem valor ainda, porque a consultoria que a gente contratou ainda não terminou o estudo. Vai demorar um pouquinho, é bom até que fique claro. Mas existe mais ou menos, assim, estaria dentro do que o valor do potencial pode pagar, ou o Vasco teria que ter outros meios de bancar? Eu acho que tudo depende do estádio que você quer fazer. Eu acho que dá para fazer um estádio com o valor do potencial, mas aí talvez não dê para fazer tudo que a gente pensa, né? Porque a gente pensa em fazer um estádio, pensa em fazer um ginásio, né? Tem as torres. Então eu imagino que no mundo ideal seja necessário complementar o dinheiro, e é por isso que a gente está desenhando já soluções que prevejam essa complementação de financiamento. A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas o que me chamou a atenção é que você falou na reunião de segunda-feira no Conselho Deliberativo sobre o decreto da região do Autódromo de Guaratiba. Até que ponto, tendo esse decreto, onde também vai ter um vendedor de potencial construtivo no mercado, até que ponto isso pode atrapalhar o Vasco? Ou isso vocês estão de boa? Atrapalha pouco, porque as áreas coincidentes são pequenas. A maior parte das áreas em que o Vasco pode ceder potencial, elas não coincidem com as áreas do autódromo. Então não existe uma concorrência ali de potencial. Sendo bem sincero, tem um terreno na Barra que a gente concorre diretamente. Você falou sobre ter novas receitas. Então, a grosso modo, o potencial ele daria ao Vasco cerca de 500 milhões, digamos assim. Líquido mais ou menos isso, né? Porque lembra que você tem que destinar 6% para o entorno, né? Isso. Então tem 500 milhões, ele vai mais 6% vai para o entorno.
Levando em consideração que o estádio pode ser construído entre 600 e 700 milhões, essa é uma previsão? Eu acho que é uma previsão factível.